Capítulo 9. Medo do próximo inverno. Dinheiro de faz de conta. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, verso 32. Um campeão de banco imobiliário se senta em seu escritório. O Michael Phelps, do jogo de tabuleiro. O Pelé do Morumbi. Ele passa o dia todo detonando a competição, colecionando casas, companhias e dinheiro de faz de conta, como Salomão colecionava esposas. Ele nunca vai para a prisão, sempre passa pelo início e tem endereços permanentes em Interlagos e no Morumbi. Se a Fortune 500 listasse os bilionários de banco imobiliário, esse cara derrotaria Warren Buffett. Ninguém tem mais dinheiro que ele. E ele quer que você o ajude a investir esse dinheiro. Você é, afinal de contas, um planejador financeiro. Você fala a língua das ações e anuidades. Tem ampla experiência com previdências privadas, fundos mútuos e seguros. Mas toda a sua experiência não lhe preparou para esse pedido. E, no entanto, aqui está ele em seu escritório, cercado de bolsas de dinheiro cor-de-rosa e pequenos prédios de plástico. Investir ganhos em banco imobiliário. Eu tenho 314 Brooklyns, 244 Morumbis e companhias ferroviárias suficientes para dar voltas no mundo como um novelo de lã. Esse cara existe? Você faz de tudo para ser educado. Parece que você acumulou uma fortuna de banco imobiliário. Ele cruza os braços e sorri. Sim, acumulei, e estou pronto para você botá-la para trabalhar. Está na hora de eu me recostar e relaxar. Deixar que outra pessoa cuide do banco imobiliário por uns tempos. Você olha novamente para seus bolos de dinheiro engraçado e prédios de brinquedo e abandona todo o tato. O senhor está louco. Seu dinheiro não tem valor. Fora do jogo ele não vale nada. Sinto lhe dizer isso, mas o senhor cometeu um erro tolo. Na verdade, o senhor é um tolo. Linguagem forte. Mas, se você escolher usá-la, você está na companhia de Deus. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, versos 16 ao 21. Ele parecia um sujeito decente, esse fazendeiro rico, esperto o bastante para obter algum lucro, safo o bastante para aproveitar uma vantagem inesperada. Até onde sabemos, ele fez sua fortuna honestamente. Não há nenhuma menção à exploração ou fraudes. Ele pôs seu talento dado por Deus para fazer talentos e foi bem sucedido, bem suprido de sucesso. Ele decidiu aprender uma lição da fábula da formiga e da cigarra. A cigarra, como você deve se lembrar, não sabia porque a formiga trabalhava tão duro no verão. Por que não vir a conversar comigo, em vez de se cansar desse jeito? A formiga explicou seu trabalho. Estou ajudando a juntar comida para o inverno e recomendo que você faça o mesmo.
mas a cigarra preferia ficar à toa a trabalhar. Então, enquanto a formiga se preparava, a cigarra cantava. E quando o inverno trouxe seus ventos severos e campos estéreis, a formiga comia milho enquanto a cigarra se sentava na esquina, segurando uma placa de papelão. Qualquer trabalho serve. Aceito imediatamente. A magnata da história de Jesus não ia fazer o papel da cigarra. Nada de distribuição de comida aos pobres para ele, e nada de distribuição de comida aos pobres para nós também. Entendemos o fecundo fazendeiro. Verdade seja dita, queremos aprender com seu sucesso. Ele escreveu um livro, Celeiros Maiores para a Aposentadoria. Ele conduz seminários. Torne seu celeiro à prova de recessões em 12 passos simples. Aquele que enche o celeiro não dá o exemplo de planejamento responsável e, no entanto, Jesus o coroa com um chapéu pontudo de burro. Onde o homem errou? Jesus respondeu, enchendo 3 parágrafos com uma gama de pronomes pessoais. Releia o coração da parábola, notando o coração do investidor. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse, eu já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Esse homem habitava uma casa de um só cômodo repleto de espelhos. Eu olhava para o norte, sul, leste e oeste e via o mesmo indivíduo. Ele próprio. Eu, meu, eu, meu, eu. Meu, eu. Não eles, não vós, só eu. Mesmo quando ele disse você, ele estava falando consigo mesmo. Você tem grande quantidade de bens. Descanse. E ele o fez. Conseguiu juntar o bastante para poder comer, beber e se reclinar. Mudou-se para Scottsdale. Comprou uma casa de 5 quartos de vários níveis no relvado liso do Country Club. Descarregou os caminhões de mudança, recheou suas contas bancárias, vestiu seu calção de banho e mergulhou na piscina do quintal. Pena que tenha se esquecido de enchê-la de água. Bateu com a cabeça no concreto e acordou na presença de Deus, que não estava nada impressionado com seu portfólio. Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Lucas 12, verso 20. O tolo rico foi a pessoa errada. Ele pensou consigo mesmo e fez a pergunta errada. O que vou fazer? Seu erro não foi o fato de ter planejado, mas o fato de que seus planos não incluíam Deus. Jesus criticou não a riqueza do homem, mas a sua arrogância, não a presença de objetivos pessoais, mas a ausência de Deus nesses objetivos. E se ele tivesse levado o seu dinheiro à pessoa certa, Deus, com a pergunta certa, o que queres que eu faça? O acúmulo de riqueza é uma defesa popular contra o medo. Como tememos perder nosso emprego, plano de saúde ou benefícios de aposentadoria? Acumulamos posses, pensando que, quanto mais tivermos, mais seguros estaremos. A mesma insegurança motivou os construtores de Babel. As nações que se espalharam depois do dilúvio de Noé decidiram se isolar. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11, verso 4. Você percebe o medo nessas palavras?
As pessoas tinham medo de se espalharem e de se separarem. No entanto, em vez de se virarem para Deus, eles se viraram para coisas materiais. Eles acumularam e amontoaram, juntaram e construíram. Notícias de seus esforços chegariam aos céus e manteriam seus inimigos à distância. O lema de Babel era este: quanto mais você amontoar, mais seguro estará. Então eles amontoaram. Eles empilharam pedras e argamassa e tijolos e fundos mútuos e previdências privadas e cadernetas de poupança. Eles acumularam pensões, posses e propriedades. Sua torre de coisas ficou tão alta que eles tinham dor no pescoço só de olhar para ela. Estamos a salvo, anunciaram na cerimônia, cortando a faixa. Não, não estão, corrigiu Deus. E os construtores de Babel começaram a não falar coisa com coisa. A cidade de uma língua se tornou a glossolalia das Nações Unidas, tirando os intérpretes. Deus não invoca uma correção idêntica hoje? Elaboramos ações e investimentos. Nos escondemos por trás de fundos. Confiamos em pensões e anuidades a ponto de extratos bancários determinarem o nosso humor. Mas aí vem as recessões e quedas estilo Katrina, e a confusão começa toda de novo. Durante o colapso econômico de outubro de 2008, um homem de Stanford, Connecticut, ameaçou explodir um banco quando perdeu 500 mil de seu portfólio de 2 milhões. Ele planejou levar uma arma para o prédio e tirar a vida de pessoas inocentes se necessário, como se sair atirando por aí fosse fazer alguma coisa para restaurar a perda dele. O medo nunca foi famoso por sua lógica. Se não houvesse Deus, guardar coisas seria a única resposta apropriada para um futuro incerto. Mas há Deus, e esse Deus não quer que seus filhos confiem no dinheiro. Ele respondeu à tolice do homem rico com uma enxurrada de apelos. Não se preocupe. Não se preocupem com sua própria vida. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Lucas 12, versos 22 ao 29. Não siga o caminho do caipira rico que tinha muito dinheiro, mas era pobre de senso espiritual. Em vez disso, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, verso 32. Essa é a única ocasião em que Jesus nos chama de pequeno rebanho. A discussão da provisão levanta a preocupação pastoral. Uma vez, andei a cavalo com uma pastora pelas Black Mountains do país de Gales. Os vales verdes estavam cobertos como algodão com cabeças de ovelhas. Encontramos um membro do rebanho que tinha se enfiado em um apuro. Ela estava presa de costas em um sulco em uma estrada de terra e não conseguia se levantar. Quando a pastora a viu, ela desmontou do cavalo, olhou para mim e riu. Elas não são animais dos mais inteligentes. Ela socorreu o animal, que saiu correndo. Nós não somos animais dos mais inteligentes também. No entanto, temos um pastor que nos levantará. Como um bom pastor, ele não vai nos deixar despidos ou com fome. Nunca viu justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmo 37, verso 25. Que lembrete bem-vindo! Quando hipotecas são executadas ou pensões evaporam, precisamos de um pastor. Em Cristo temos um, e foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Dar caracteriza a criação de Deus. Desde a primeira página das Escrituras, ele é apresentado como um criador filantrópico. Produz em multiplicidade.
estrelas, plantas, pássaros e animais. Toda bênção chega aos montes. Deus cria Adão e Eva em uma liturgia de abundância. Ele lhes diz que sigam o exemplo. Sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, verso 28. O tio Patinhas não criou o mundo. Deus o criou. O Salmo 104 comemora essa criação abundante, com 23 versículos de bênçãos itemizadas. Os céus e a terra, as águas, correntes, árvores, pássaros, bodes, vinho, óleo, pão, as pessoas e os leões. Deus é a fonte de inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Salmo 104, verso 25 ao 27. E ele dá. Deus é o grande rio, o grande provedor, a fonte de toda bênção, absolutamente generoso e completamente confiável. A mensagem ressonante e recorrente das Escrituras é clara. Deus tudo possui. Deus tudo compartilha. Confie nele, não em coisas. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, versos 17 ao 19. Você é rico no presente mundo? Se você tem os recursos e a educação para ler este livro, você é. Quase metade do mundo, mais de 3 bilhões de pessoas, vive com menos de $2,50 por dia. Se você ganha mais, então você é rico, e sua riqueza exige vigilância dupla. A adversidade às vezes é dura com o homem, escreveu Thomas Carlyle, mas para cada homem que goza de prosperidade, existem 100 que passarão pela adversidade. A abundância de posses consegue ofuscar Deus. Não importa quão poucas sejam essas posses. Existe uma progressão previsível da pobreza para o orgulho. O homem pobre ora e trabalha. Deus escuta e abençoa. O homem humilde enriquece e se esquece de Deus. O homem pobre e fiel se torna o homem rico e orgulhoso. Como Deus disse por intermédio de Oséias: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e então me esqueciam. Oséias 13, verso 6. O homem rico e orgulhoso cai sob o julgamento de Deus. Como podemos evitar isso? Como uma pessoa pode sobreviver à prosperidade? Não seja soberbo. Não pense por um momento sequer que você teve alguma coisa a ver com sua acumulação. As Escrituras deixam uma coisa clara: suas ações, seu dinheiro em espécie e seus fundos de previdência, eles não são seus. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Deuteronômio 10, verso 14. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. 1 Crônicas 29, verso 11. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, verso 8. O rico tolo na história de Jesus não entendeu isso. A mulher sábia que Jesus viu no templo entendeu. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si
os seus discípulos. Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, versos 42 ao 44. A doce mulher estava reduzida às suas últimas moedas, e, no entanto, em vez de gastá-las em pão, ela as retornou a Deus. Gurus financeiros da Wall Street teriam lhe sugerido que reduzisse suas doações. Na verdade, os conselheiros de investimentos teriam aplaudido a estratégia de investimento do construtor do celeiro e desencorajado a generosidade da moça. Jesus fez exatamente o oposto. Seu ídolo das finanças era uma mulher pobre que depositou todo o seu portfólio na bandeja de doações. Não punham sua esperança na incerteza da riqueza. 1 Timóteo 6 e 17. O dinheiro é um alicerce pouco confiável. A economia dos Estados Unidos já passou por 10 recessões entre 1948 e 2001. Essas recessões duraram uma média de 10 meses cada e resultaram no prejuízo de bilhões de dólares. Mais ou menos a cada 5 anos, a economia dispensa seus pretendentes e começa do zero. O que você pensaria de um homem que fizesse o mesmo com mulheres? Que palavra você usaria para descrever um homem que tivesse tido 9 esposas em 50 anos? E que palavra você usaria para descrever a esposa número 10? Que tal essa? Tola. Aqueles que confiam no dinheiro são tolos. Estão se preparando para serem enganados e abandonados em uma enxurrada de infelicidade. Você já notou que a palavra miser, sovina, em inglês só tem uma letra de diferença para a palavra misery, angústia? Bob Russell aprendeu a conexão entre as duas palavras. Ele relata esta grande história. Alguns anos atrás, nossa família se envolveu em um jogo de banco imobiliário. Eu estava com sorte. Na primeira rodada, eu parei em Botafogo e no Jardim Paulista e comprei as duas. Depois adicionei Flamengo e Brooklyn. Se alguém passasse naquela rua, eu os matava. Comprei todas as companhias. Eu tinha casas e hotéis. Eu não conseguia conter meu sorriso debochado. Eu tinha tanto dinheiro que tive que separar um pouco. Todo mundo estava contando suas pequenas notas miúdas e eu tinha centenas e milhares. Finalmente, quando era cerca de 1 da manhã, todos eles faliram e eu ganhei. Eles se levantaram da mesa sem me dar parabéns e foram para a cama. Ei, esperem, disse eu. Alguém precisa guardar o jogo. Ao que eles responderam: é a sua recompensa por vencer. Boa noite. E lá fiquei eu sozinho. Todos os meus hotéis, todas as minhas propriedades, todo o meu dinheiro. E então eu percebi, isso não vale nada. E eu tive que guardá-los naquela caixa, dobrá-los e pô-los na prateleira. E eu subi para ir dormir em uma cama fria. Minha mulher não disse: sabe, estou muito orgulhosa de você. Você é um investidor impressionante. Nunca podemos derrotá-lo. Você é o senhor banco imobiliário. Só me deu um beijo superficial e se virou. Que bom. No caso de Bob, que seu erro foi em um jogo. Que pena, em muitos casos, que o erro seja na vida. Não se aborreça quando alguém enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento.
É como os animais que perecem. Salmo 49, versos 16 ao 20. Deus tudo possui e nos dá todas as coisas para desfrutarmos. Ele é um bom pastor para nós, seu pequeno rebanho. Confie nele, não em coisas. Passe do medo da escassez para o conforto da provisão. Juntar menos, compartilhar mais. Pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E, acima de tudo, substitua o medo do próximo inverno pela fé no Deus vivo. Afinal de contas, é tudo dinheiro de banco imobiliário. Tudo volta para a caixa quando o jogo acaba.